Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Conhece essa banda? Conhece essa letra? Deixa aqui o comentário. Fala galera, beleza? Beleza na represa? Tranquilo igual um grilo? Salve, salve! Aqui na voz que quem fala é o Henrique. Bom galera, nos últimos vídeos aí eu tenho apresentado um pouco quem eu sou, a minha infância. Hoje a gente vai destrinchar um dos temas que acho que muita gente vive. Acredito que aqui no Brasil seja um dos mais comuns terem na família. É o alcoolismo. Você pode ter um tio, um primo, alguém até mais próximo, teu pai, tua mãe, teu irmão. Cara, o álcool tá presente. Não importa a classe, não importa a cor, não importa se a pessoa tem condição ou não. O álcool, a birita, vai estar sempre na esquina. Foi o maior causador daquele nosso tema que eu falei, de todas as separações que teve entre os meus pais, de todas as brigas que teve. Bom, meus pais. Quando minha mãe conheceu meu pai sempre foi aquela pessoa que gostava de sair, não terminou a escola. Meu pai já bebia naquela época, meu pai já fumava naquela época, mas acho que a mulher sempre acredita que vai conseguir mudar o marido. Cara, e não é bem assim. Quando a pessoa, o vício já está dentro dela, é muito raro, é poucos casos para com isso. A vivência da minha mãe com a minha avó paterna não era aquela das melhores que existiam, pelo que eu sei, as histórias que eu ouvi falar. Então a minha mãe, ela queria de alguma forma sair da casa dos meus avós paternos. Ela conseguiu, e é o que eu te falei, a gente foi morar de caseiro. Veio eu, nasci, beleza, começou as brigas. Cara, o meu pai, quando ele bebe, ou quando ele bebia, por exemplo, não era pouco, era outra pessoa. Era um cara bacana, era um cara que tentava de alguma maneira ajudar eu, minha irmã. Cara, mas quando ele bebia, eu não tenho recordação porque era muito, muito pequeno, mas existe um fato, é até difícil dizer, como eu comentei com vocês, que eu fiquei 4, 5 anos, esse intervalo, não morando com a minha irmã mais velha. Ele bateu tanto na minha irmã mais velha, mas tanto, que a minha mãe achou que meu pai ia matar minha irmã. Aí minha mãe, com medo que isso acontecesse de verdade, pegou a minha irmã e tirou de casa e levou pra minha avó, pra morar com a minha avó paterna. Porque minha avó paterna gostava dela, tudo, e tirou de casa, porque era insuportável, cara. Bom, o que eu falei, eu era muito pequeno, tinha 4, 5 anos, a gente tem pouca recordação dessa época, mas que eu te falei, eu presenciei muitas e muitas vezes a minha mãe expulsando meu pai voltando, minha mãe perdoando, meu pai voltando, prometendo que ia mudar, e isso é comum. Se você tá vivendo isso, coloca aí nos comentários. Isso aqui é uma conversa. Se inscreva no canal, deixa por favor teu comentário, deixa teu like. E eu sei que você tá curtindo o que a gente tá falando, o nosso conteúdo aqui. É muito difícil eu falar isso, sabe? Eu vou ser bem sério, é muito difícil ver essa situação, saber que existiu essa situação. E ela perdurou durante anos, até a minha adolescência. Eu cheguei a presenciar o meu pai preso por causa do alcoolismo. O álcool é um dos maiores problemas de uma família. É um dos maiores problemas, o maior causador de destruição de uma família é o álcool. Isso não tenha dúvida, cara. É uma das piores drogas. Existem diversas drogas, mas acho que o álcool, por ser uma droga lícita, ela é uma droga das piores que existe no mundo. Porque ela entra na tua casa e ela vai destruindo aos poucos, ela vai corroendo aos poucos. Sabe aquele ácido que você pinga e ele vai corroendo aos poucos o metal? A tua família é o metal. Então durante anos foi isso, meu pai indo e voltando, minha mãe perdoava, meu pai ficou um tempo desempregado. A profissão do meu pai é jardineiro. Hoje eu vejo meu pai catando latinha. Hoje meu pai é catador de latinha. Hoje meus pais realmente se separaram, depois de muitas separações. Muitas vezes, durante anos, eu dormi na cama com a minha mãe, meu pai dormia num outro quarto separado. Se você tem essa realidade na sua casa, é coisa mais comum os pais serem separados dentro de casa mesmo, de cama. Eu chegava em casa, meu pai tinha a caminha dele no quarto da minha irmã. Até então, quando a minha irmã mais velha foi morar com a minha avó, quem dormia na cama com a minha mãe era eu. Era eu, cara. Eu lembro que eu levantava de manhã, arrumava a cama pra ela. Mas o meu pai tinha o quartinho dele. Nós, como morávamos de caseiro, às vezes ele dormia na casa do caseiro, num dos quartinhos que tinha lá, que a casa era grande, ele dormia num dos quartinhos lá. Então era uma situação extremamente que eu não entendia. Era bem isso mesmo. Eu achava que aquilo era normal pra mim.
Só que eu não comentava com ninguém. Hoje, olhando de fora, eu vejo o quanto isso me marcou, o quanto isso me prejudicou. Que lá na frente, na minha adolescência, isso me prejudicou muito. As minhas decisões, as minhas escolhas, a minha percepção de mundo. Então, se você vive isso, cara, não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de se expor. Não tenha medo, cara. A coisa mais gostosa é você poder falar e alguém te ouvir. Por causa do meu pai, os parentes não eram unidos, a família não era unida. Eu lembro de uma única reunião que reuniu as duas famílias. A da minha mãe e a do meu pai. Se eu não me engano, foi o Natal. Cara, foi uma das piores festas da minha vida. Essa eu lembro perfeitamente. Deu o maior rolo por causa de cerveja. Por causa do meu pai queria beber a bendita da cerveja. E ele encontrou a cerveja, porque esconderam dele. Ele encontrou, bateu na gente. Foi horrível. Foi horrível. A nossa família já não se dava. A família da minha mãe e do meu pai nunca se deu muito bem. Então, foi assim, foi o ápice da discórdia. Eu quis tocar esse assunto já de começo para deixar bem claro qual é a minha motivação desse canal. Para que você entenda que aqui eu não tô querendo ser melhor que você, não sou melhor que ninguém, graças a Deus, mas eu consegui mudar um ciclo que poderia ser o mesmo, porque eu sei que o meu avô também bebia, não era uma pessoa ruim, mas também bebia, mas é um ciclo que se a gente não quebrar agora, se não quebrar, não tirar isso da sua vida, o álcool, cara, você tenha certeza que lá na frente vai prejudicar muito você, vai prejudicar muito a sua mente. Então se você vive isso, se você viveu isso, deixa nos comentários, dá teu like, escreve, porque aqui eu tô sendo sincero, aqui está de peito aberto, coração ó, tá aberto. É vídeo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Se puder, compartilha com teu familiar, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma voz amiga, que você é capaz. Eu fui capaz. Bom, gente, eu agradeço. Putz, é o que eu te falei, por que o canal chama Joelho Ralado? Porque acho que a maior dor que a gente sente quando criança é isso. E isso marca, tem marcas na gente. E eu acho que se a gente fizer analogia, existe muito mais marcas na nossa infância, na nossa adolescência. Cara, eu não sou uma pessoa tão velha. Eu tenho 32 anos. Eu não sou uma pessoa tão velha, mas acho que o pouco do que eu já vivi, o pouco da minha experiência, um pouco da minha fuga, que depois eu vou comentar que eu também cheguei pro seminário como fuga, de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu acho que me faz uma pessoa para te ajudar, certo? Gente, foi um prazer mais uma vez estar com você. Se tá gostando, deixa o like, se inscreve. Valeu, fui!